Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, membros desta paróquia, Nossa Senhora da Saúde, aqueles também que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. E a liturgia deste 27º domingo do tempo comum convida-nos a refletir sobre o valor e a importância da família. O Evangelho de hoje nos fala da família, da vocação à vida familiar. Formar família, constituir família é uma vocação. Nem todos têm vocação para formar família, vai dizer o Evangelho segundo Mateus, não que foi lido hoje, uma outra versão deste mesmo Evangelho. Então, a vocação à vida familiar é uma vocação, é um chamado de Deus. Uns são chamados a serem padres, outros são chamados a consagrarem a vida totalmente a Deus através de uma comunidade religiosa. Outros são chamados a constituir família. Então, a família é uma vocação. Então, na liturgia deste final de semana, nós somos chamados, interpelados a pensar na vida de família. Somos contemplados com esse Evangelho que vai nos falar da família e, mais especificamente, do sacramento do matrimônio. O Evangelho que nós ouvimos é um dos que fundamenta o sacramento do matrimônio. E aqui vai um conselho da Igreja, a partir da palavra de Deus. Cristão que se preze não se contenta com um contrato civil simplesmente. Então, aqueles cristãos que vão constituir família, que vão formar família, devem buscar celebrar na igreja o sacramento do matrimônio. Nós ouvimos a palavra de Deus. Desde a origem da humanidade, Deus criou a família, criou o ser humano para que constituísse família, para que se tornassem uma só carne. Então, os cristãos que se prezem devem, quando for se unir a uma outra pessoa, devem buscar celebrar na igreja o sacramento do matrimônio, buscar a bênção de Deus para a nova família que se inicia. Então, nós devemos viver o sacramento do matrimônio, aqueles que vão constituir, aqueles que vão formar família. Até tem um ditado muito mal feito, que diz assim: amigado com fé, casado é. Mas nós cristãos, isso não serve para nós. Amigado é amigado, casado é casado. Então a gente tem que tratar as coisas, por mais difíceis que sejam, nós devemos tratar com seriedade e também com a verdade. A verdade é essa: amigado é amigado, casado é casado. Então, o Evangelho de hoje chama a nossa atenção para essa realidade e também para este sacramento. A família é dom de Deus, tanto é que Jesus, ao vir ao mundo, ele quis nascer no seio de uma família. Quando Jesus escolhe nascer no seio de uma família, ele está indicando para nós, seres humanos, por onde passa o caminho da realização humana. Jesus poderia ter vindo nos ares, poderia ter simplesmente aparecido no nosso meio, ele é Deus. Jesus poderia ter vindo sobre as nuvens, ficaria até melhor para as pessoas o verem, visibilizarem a ele. Mas ele escolheu nascer no seio de uma família, indicando ao ser humano qual é o caminho da nossa realização plena. Passa pela vida de família. Hoje nós vemos muitos desafios ligados à vida de família. E o Papa Francisco, logo ao ser eleito, ele colocou uma questão muito importante. Ele é um grande profeta de Deus. O Papa Francisco convocou um sínodo pelas famílias, para colocar em pauta a questão da família. E o Papa chamou a atenção da Igreja, através daquele sínodo, que nós não devemos ficar repetindo as coisas ruins que acontecem com as famílias. Nós somos chamados a anunciar o evangelho da família,
que é isso? O evangelho da família. Anunciar o que há de positivo na vida de família. Nós, cristãos, devemos dar testemunho ao mundo que é muito bom, muito importante ser família e, sobretudo, ser família de Deus. Isso que é o evangelho da família. Então, nós somos chamados a resgatar o valor e a dignidade da família. Não ficar repetindo aquilo que acontece de ruim nas famílias, como se ser família fosse algo ruim, algo difícil, algo impossível de acontecer. Não. Nós, cristãos, somos chamados a anunciar o evangelho da família, dizer os valores que há na vida de família, dar testemunho ao mundo e à sociedade da importância da vida de família. E aqui no evangelho que nós ouvimos hoje, os fariseus vão colocar a questão do divórcio. Então, naquele tempo havia duas mentalidades. A primeira delas dizia o seguinte: o homem só poderia se despedir de sua mulher da carta de divórcio se ela fosse pega em adultério. E a segunda mentalidade é: o homem poderia despedir-se de sua mulher por qualquer motivo. Então havia uma tensão entre o povo judeu, uma interpretação muito equivocada na lei. E aqui já entra uma coisa muito errada. Só o homem poderia divorciar. Quer dizer, a mulher não tinha esse direito. Então a lei estava errada, injusta na sua raiz. E Jesus vai consertar isso. Então os fariseus colocam a questão do divórcio. Então Jesus, para responder a essa questão, ele vai retomar lá a história da origem da humanidade. Jesus vai retomar a origem do ser humano. E ele vai mostrar para os fariseus que as pessoas até se divorciam, mas não é esse o plano de Deus na sua originalidade. Deus criou o homem e a mulher para que se completassem na relação, na convivência, formando e constituindo família. É esse o projeto original sonhado por Deus para o homem e a mulher. Tanto é que lá no livro do Gênesis vai dizer que trouxeram vários animais, imagina, para que fossem companhia para o homem. E nenhum deles completou o ser humano. E quando Deus criou a mulher, aí sim o homem se sentiu completo, ou ambos sentiram-se completos na convivência e na relação um com o outro. Então Jesus, então o Pai, desde a origem da humanidade, já criou a instituição familiar. Está aqui também mais uma base para o sacramento do matrimônio. O que Deus quer unir em um casal, em uma família? Deus quer unir o amor, a verdade, a sinceridade, o companheirismo e também a cumplicidade. Quando um casal vai se casar, através da entrevista, o padre procura perceber isso. Esse casal se ama de verdade, a ponto de quererem viver juntos, unidos por toda a vida? É a primeira questão. Estão sendo sinceros, verdadeiros, um para com o outro? É uma segunda questão. E depois eles têm a intenção de viver unidos por toda a vida? Eles querem ser companheiros de vida um do outro? Querem viver assim uma cumplicidade, uma conjugalidade? Querem ser companheiros de vida um do outro? Então, essas três propriedades essenciais para o sacramento do matrimônio. Então, o evangelho deste final de semana, ele quer ser uma revisão de vida para quem já é casado. Quem já é casado deve ter isso em mente também no coração. Se casaram para viver o amor, a verdade e também a cumplicidade, ser companheiro um do outro. Quantas vezes os casais se separam por falta de companheirismo? Um não pode contar com o outro para nada, hora nenhuma. Ou às vezes um dos cônjuges vivem
o egoísmo, só pensam em si, não pensa na família, no casal. Quantas vezes isso é causa de separação na família? Então, quem já é casado é chamado a refletir isso e renovar o seu sacramento do matrimônio através de um exame de consciência e de uma mudança profunda de atitude e abraçar essas propriedades essenciais do sacramento do matrimônio. E quem ainda deseja se casar, já deve pensar nisso, cultivar isso no coração. Vão se casar para viver o amor, para viver a verdade, para serem companheiros de vida um do outro. Se você não encontra isso no seu companheiro, no seu namorado, não se case. Essa união não vai dar certo. Então é preciso ir para o casamento tendo isso em mente, tendo isso em vista. E às vezes nós até queremos amar o outro, mas do nosso jeito. E às vezes nós queremos ser amados pelo outro, mas do nosso jeito. E aqui na igreja, no cristianismo, o modelo de amor não somos nós, não são as nossas vontades, mas é Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo nos amou? Entregando a sua vida na cruz, doando a sua vida na cruz para a nossa salvação. Então, se nós queremos amar de verdade aqueles que são casados ou que querem se casar, o cônjuge, é preciso olhar para o exemplo de Jesus e se doar ao outro para construir a felicidade dele e também a felicidade nossa, a felicidade de quem se casa. Então, o evangelho desse final de semana quer ser uma revisão de vida para quem já é casado e quer ser também um toque, um sinal de Deus para quem pretende e deseja se casar. Por fim, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje existem muitas pessoas que vivem divorciadas, que vivem separadas. Nem sempre é culpa da pessoa. Às vezes a pessoa quis continuar o casamento, quis continuar casada pela vida toda, mas o outro cônjuge não quis, ele não quis, ela não quis. Então não é culpa da pessoa. Nessas situações, o que nós devemos fazer? Aceitar a realidade, aceitar a nossa situação, aceitar a condição a qual a vida nos colocou, a qual a vida nos impôs, mas também humildade, saber que nós escolhemos mal, ou elegemos mal aquele que seria o nosso companheiro, a nossa companheira de vida. E há situações também que a pessoa separada, ela não consegue viver sozinha, então ela arruma uma outra pessoa. Essas pessoas devem ser acolhidas na igreja, são membros da igreja, são filhos muito amados de Deus, e a gente deve ter isso em mente. Nós não vamos ser excluídos da comunidade de fé, porque algo na nossa vida não deu certo, porque nós fomos empurrados para uma situação que não deu certo, ou nós fomos obrigados a viver uma situação desse tipo, desse nível. Então é preciso aceitar o que eu não posso mudar, mas é preciso também humildade para saber que na vida da igreja, devido à minha situação, eu estou impedido de algumas coisas, por exemplo, aproximar da Sagrada Comunhão e ser também padrinho de batismo. Então existem algumas, e exercer alguns ministérios na vida da igreja. Então todos são acolhidos, devem se sentir em casa na igreja. A igreja é nossa mãe, e a mãe acolhe a todos, todos os filhos, todos são bem-vindos na vida da igreja. Mas é preciso também ter essa humildade de perceber e aceitar que algo na minha vida precisa ser resolvido. Talvez uma conversa com um padre, com um pároco, pode resolver a vida de muita gente. Então a gente tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro conosco mesmo e com as outras pessoas. Então, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, essa liturgia, esse evangelho, é sempre exigente para todos nós refletir e meditar sobre isso.
mas a igreja precisa acolher, porém dizer a verdade. Jesus Cristo, ele reafirma o sacramento do matrimônio e rejeita o divórcio, e nos aconselha a tomar todo cuidado para não viver essa situação. Mas se alguém já se encontra nessa situação, é preciso então buscar perceber o que eu posso fazer para melhorar, resolver a minha situação diante de Deus através da igreja. Então aí é uma conversa mesmo, é oração, uma conversa com o pároco. Há muitas situações que têm solução, que têm jeito, mas para isso precisa de uma orientação mais assim detalhada, mais delongada, digamos assim. Que Deus ajude a todos nós a viver bem essa palavra que o Senhor nos oferece neste final de semana. Amém.